Serão apresentados agora 2 trabalhos acadêmicos que foram avaliados entre os melhores e que serão publicados na 2ª edição dos Anais da SB Hidro. Para apresentar o trabalho Reconhecimento de alvos submersos com alta precisão, aplicações conjuntas de multifeixe e sonografia em operações de busca, convidamos Tiago Freitas, representante dos autores. Boa tarde, pessoal. Como o apresentador que já falou, né, vou falar um pouquinho sobre reconhecimento de alvos submersos com alta precisão, no qual a gente aplica tanto multifeixe quanto a sonografia para determinar alvos com qualidade visual e com precisão na posição, né? Tiago, estou na Unissan há mais ou menos 14 anos, sou gerente de análise e processamento de dados há 10 anos. Quem desenvolveu o trabalho em si foi o Alex, mas o Alex está de férias e eu vim aqui representá-lo. A gente ajudou, eu e Auro, no desenvolvimento, mas o cabeça-chave aí é o Alex Evaristo, que é nosso doutor em geofísica. Então, aqui, em relação à atividade de operações de busca e salvamento, né? Normalmente você precisa ser rápido, porque ou quando acontece algum acidente, ou para reconhecimento de alguma coisa, e você também precisa ser preciso, né? Com a batimetria, a gente consegue ter um posicionamento preciso das feições, no entanto, a gente não consegue ter muita nitidez do que é aquela feição. Já na sonografia, a gente perde um pouco em precisão de posicionamento, porque é um equipamento rebocado, está influenciado por correntes, está influenciado pela velocidade do barco. E aí você faz algumas inferências através do layback, através da catenária, para determinar a posição. Então, através da integração das duas tecnologias, a gente consegue ter junto, tanto unir, né, um reconhecimento detalhado do tipo de feição, o que é aquela feição, né, através da imagem acústica, e também uma localização precisa através do ajuste da sonografia. Aqui do estudo de caso em si que a gente fez, né, qual era o cenário que a gente utilizou essas duas ferramentas em conjunto? Teve um naufrágio de uma embarcação de pequeno porte, teve uma tempestade, ela foi para o fundo, e a gente foi acionado para fazer o resgate de maneira rápida, né? Assim, a gente, já adiantando um pouquinho, a gente precisava fazer o resgate em menos de 2 dias, em menos de 48 horas, porque ia ter imagina, então a gente foi acionado no final da tarde de um dia, teve a viagem da equipe, mobilização da sonografia, fez o reconhecimento da feição, e aí fez a batimetria para otimizar o tempo de mergulho na água, porque como se não sabia se a posição exata, a gente também não poderia mergulhar em vários pontos, senão a gente perderia o time. Então, a gente fez a varredura inicial com um sonar de varredura lateral da geoacústico, né, operando a 700 kHz. Então, a gente varreu uma área maior. Através dessas imagens, a gente fez a detecção dos alvos. E, a partir dos alvos encontrados, a gente fez batimetria utilizando uma R2 Sonic 2024, junto com o sistema inicial da SBG Apodi. E aí, a partir dessas informações, a gente determinou qual era o ponto que o mergulho deveria fazer, né? Então, a partir da varredura, numa área maior que a gente fez com sonografia, a gente encontrou o objeto, a voadeira, em seis linhas sonográficas, né? Mas aí, quando a gente vai fazer a sobreposição dela, a gente vê que a posição não está errada, não tá exatamente correta. Existe uma dispersão daqueles pontos, exatamente pela inferência do cálculo de layback, questão de offsets. Então, cada linha que é influenciada por uma velocidade, a velocidade da embarcação, a corrente que está atuando, o seu peixe rebocado ali, ele vai derivar um pouquinho, então a sua posição não vai ser exata. Você ganha em resolução da imagem acústica, mas você perde um pouquinho na questão do posicionamento. E aí que a gente utiliza a batimetria, né? No caso, a gente fez uma área maior, determinou qual era o local-alvo, onde era o possível local que estaria o meu objeto,
que seria, no caso, a voadeira. E a gente fez a batimetria já sabendo onde mais ou menos ela estaria, onde a gente deveria mergulhar, né? Então, aí, através da batimetria, a gente pegou a posição XY, que era mais interessante para o caso do mergulho, já descer de maneira bem assertiva. Aqui é a integração das imagens do sonar com a batimetria. Nesse caso aqui, foi mais fácil para a gente, porque a gente só encontrou um alvo na água, né? Mas a gente poderia ter observado talvez 3 ou 4 objetos e a gente ficar na dúvida qual seria realmente a voadeira e talvez ter que mergulhar nos 3. Imagina que por mais que o raio ali de busca da dispersão dos pontos do sonar estava em torno de mais ou menos 10 metros, imagina para o mergulho, que tem pouco tempo de água, o relógio contava contra a gente tem que ficar fazendo raios de busca para determinar a posição exata. Então, a gente vê que a sobreposição do registro batimétrico com a sonografia traz uma resposta muito mais assertiva e muito correta. Aqui, depois de feito passado a posição para a equipe de mergulho, ela mergulhou, desceu e buscou a voadeira que estava lá naufragada, né? Então, a ideia do trabalho foi mais essa. Muitas vezes a gente se pega nessas, né? Igual nesse caso aí, o cliente solicitou, a partir do naufrágio, o nosso tempo era curto, então, por mais que a sonografia seja mais rápida em questão de mobilização, eu poderia fazer só a sonografia, tentar identificar e talvez o mergulho ficar ali nesse raio de busca até achar. No entanto, e se a gente observasse no sonar 3 ou 4 objetos que ele não conseguisse determinar com exata posição, talvez a gente perdesse o time. Então, a gente foi num dia, fez a sonografia, determinou o local, nesse mesmo tempo a gente mobilizou a batimetria, já fez a batimetria, já passou para a equipe de mergulho, ela foi lá e achou. É isso, né? Acho que como conclusão é que a combinação do multifeixe sonar traz ganhos operacionais importantes, porque te dá uma informação, que é a questão da qualidade da imagem acústica, né, da sonografia, já a batimetria te dá a qualidade da precisão. Então, você junta os dois, você tem um cenário bacana aí. Tá? Era isso. Todo mundo com fome, então tentei ser o mais breve possível. Agradecemos, Thiago Freitas.